Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse evento do Grupo Público da Escola de Direito da FGV Direito de São Paulo, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Direito Público e a sua Escola de Formação. Nós temos a alegria hoje de ter a participação nesse debate sobre saneamento, o olhar do Legislativo, do Dr. Gelson Kellmann, Dr. Jorge Santoro, do Joaquim Levy, senador Tasso Gereissati, temos a doutora Carla Bertocco, que junto com a professora Vera Monteiro organizaram este ciclo de debates que se estenderá nos próximos dias. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e nós vamos começar o nosso debate sempre acentuando que nós estamos aqui para ouvir as opiniões pessoais de cada um dos nossos integrantes e elas não representam, claro, a opinião da Fundação Getúlio Vargas, que, como instituição acadêmica, o que faz é incentivar o debate para que nós possamos conhecer esses assuntos. Está em debate aqui o projeto de lei que está com relatoria do senador Tasso Gereissati, que procura renovar o marco de saneamento no Brasil. E eu destacaria aqui 4 pontos dessa renovação que são importantes, que surgirão na nossa fala. Em primeiro, a atribuição à ANA, Agência Nacional de Águas, de mais uma função, a de ser um regulador nacional de referência dos serviços de saneamento, que possa influenciar na regulação feita pelos reguladores subnacionais, sobretudo dos estados, que são em maior número, mas também o dos municípios. O segundo ponto seria o fim da delegação direta dos serviços de saneamento pelos municípios às empresas estaduais, mudando uma estrutura que funciona desde a década de 70, de outorgas diretas que foram responsáveis pela criação das grandes empresas estaduais de saneamento. A terceira questão interessante é a da subdelegação pelas empresas estatais, que hoje são prestadoras de serviço, de partes dessas atividades que a nova proposta procura incentivar. E um quarto ponto que eu destacaria é que o projeto, no estado em que ele está, facilita a privatização de empresas estatais, embora os municípios outorgantes do serviço tenham um papel, esse papel é diminuído no sentido de que eles não precisam necessariamente aprovar formalmente a privatização e, para que eles recuperem o seu serviço da empresa que será privatizada, eles terão de pagar indenização, digamos, por esse fim do contrato, diferente daquilo que estava previsto nele. São apenas alguns dos pontos, o projeto é longo, e eu vou pedir ao senador Tasso Gereissati, que está com essa incumbência complexa, né, de discutir esse marco, mais uma vez. Agradeço a ele e passo a palavra para uma colocação inicial a respeito desse projeto. Obrigado, senador. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu não sou um especialista no assunto e tive como um dos meus principais consultores, vamos dizer assim, todo esse projeto, aí o professor Gelson Kellmann, que é um dos grandes especialistas no assunto e vem lutando por isso há muito tempo. Esse projeto tem algumas características do ponto de vista, vou falar um ponto de vista do projeto, como é que ele anda, porque ele tem uma resistência muito forte dos governadores e, no caso agora do Senado, de alguns senadores, dos deputados também. Nós começamos a discussão desse projeto no início do ano passado, aliás, no fim ainda do governo Temer, foi renovado com a medida provisória que entrou no início de fevereiro de 2019, e depois de discutido longamente na comissão mista de medida provisória, foi para a Câmara e na Câmara caducou.
quando caducou na Câmara, nós tomamos a iniciativa de fazer um projeto novo, de autoria do Legislativo. Houve novas discussões, muitas audiências públicas, longas audiências públicas, passou no Senado e foi para a Câmara. Na Câmara, sofreu grandes modificações, passou por longas discussões e agora voltou para o Senado. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque ele tem uma característica. Eu fui também, por coincidência, relator da Previdência. E, aparentemente, a Previdência deveria ter sido, para mim, o projeto mais difícil de enfrentar, porque é profundamente impopular. Nós vemos aí, eu sei que estou falando algumas coisas redundantes, mas apenas para enfatizar o que acontece com esse projeto. Nós conseguimos, com alguma resistência, é claro, mas sem grandes problemas, aprovar o projeto da Previdência, que mexe na vida da maioria das pessoas. O marco regulatório do saneamento tem uma característica diferente, porque ele não é impopular, mas ele tem uma resistência corporativa gigantesca, que ela vaza principalmente para os governadores e aí para os senadores e deputados. É impressionante, e eu nunca sofri, acho que o Kelmo participou de algumas audiências públicas comigo, e foram das audiências públicas mais duras que eu tive na minha vida, não foram da Previdência, foram do marco regulatório do saneamento, com agressões, com suspensões, enfim, dificílimo. E agora voltou para o Senado, voltando da Câmara, e no Senado já vai passar agora para a Comissão de Meio Ambiente, que já tem um relatório feito pelo senador Alessandro, e vai em seguida para a Comissão de Infraestrutura, onde eu sou relator, passando na relatoria da Comissão de Infraestrutura, vai para o plenário. Isso poderia ter sido feito rapidamente quando veio a pandemia. E aí voltaram as existências, porque nesse período de pandemia, em que nós estamos fazendo sessões remotas, houve um acordo que nós votaríamos só em razão das dificuldades de se fazer votações e debates remotos, que nós só votaríamos assuntos que tivessem algum consenso dentro das lideranças do Senado e também que tivesse alguma relação com a pandemia. E aí voltaram as existências. Algumas lideranças dentro do Senado voltar o debate como argumento de que a votação do saneamento básico não teria nada a ver com a pandemia, o que, evidentemente, para mim, é o oposto. A gente está mandando as pessoas lavarem as mãos e boa parte dos brasileiros não tem água limpa em casa para lavar as mãos. E agora nós estamos entrando no fim, espero, desse vídeo remoto, dessa votação remota, e há um compromisso do presidente do Senado, e assim que voltarmos nas primeiras votações normais, presenciais, nós, então, discutiremos esse projeto. O professor Sandfeld aí falou de vários pontos fundamentais do ponto de vista do direito. Eu enxerguei 2 pontos fundamentais nessas discussões de resistência. Contrato de programa e concorrência. Quer dizer,
No fundo, a resistência é fim de contrato de programa e que não haja concorrência. Essa é a grande briga que existe ao redor disso. As empresas estatais estaduais que se multiplicam através de uma série de sindicatos, organizações e associações, elas batem nesse ponto. E resistem a esse ponto, e de uma maneira ou de outra, elas querem chegar a essa discussão. Eu creio que a Câmara alcançou grandes avanços e nós pudemos, com algumas alterações ainda, não propriamente alterações, eu explico já por quê, avançar nesse projeto no Senado, já que espero que a gente tenha maioria, apesar das resistências que a gente tem encontrado agora. Quis fazer essa introdução, porque eu não sou nem advogado, nem sou especialista em saneamento, só da introdução do panorama do projeto como anda. Obrigado. Obrigado, senador Tasso. Um importante destaque para o tema da licitação, da competição, que no projeto de lei é afetado na medida em que se passa a exigir a outorga dos serviços municipais por meio de licitação, a não ser, evidentemente, que seja prestado pelo próprio município ou soluções que envolvam diretamente o município. E, portanto, para que a empresa estadual, que até então recebia a outorga sem licitação, para que ela se torne prestadora de serviço, terá que participar de uma licitação. Esse é o ponto aí em debate que o senador Tasso destacou. Vamos, então, ouvir os nossos outros convidados, e eu faria, assim, uma provocação genérica a todos, que conhece o texto aprovado na Câmara, e, inclusive, para que o senador possa tomar o pulso da opinião de todos aqui, se há pontos que os participantes consideram que devam ser modificados ou que são mais importantes, que devam ser apoiados, e eu começo passando a palavra ao Dr. Gerson Kelman. Muito obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer o convite da FGV São Paulo, agradecer a Carla Bertocco e a Vera Monteiro pela organização desse evento, dizer da minha satisfação e orgulho de participar de um painel com tão distintas pessoas, moderado pelo professor Carlos Ali, participando o senador Tasso Gereissati, que não preciso nem dizer nada, a liderança mais experiente, com grandes contribuições ao país, ministro Joaquim Levy, igualmente personalidade que dispensa apresentações pelas suas contribuições, secretário Jorge Santoro, tudo isso me dá muita alegria. Eu queria começar, então, Casari, com essa questão sobre o trâmite no Congresso desse projeto de lei. Inicialmente, eu queria dizer da minha posição que eu adoraria que ele fosse aprovado logo. Não é um projeto que tem intocável, quer dizer, perfeito, tem uma série de coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, mas penso que o ótimo é inimigo do bom. Vamos dizer, qualquer coisa que faça com que o projeto retorne à Câmara dos Deputados seria uma perda de oportunidade de nós finalmente resolvermos uma série de questões do saneamento que estão pendentes há décadas. E o resultado sabemos, são mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água potável, em plena epidemia, e metade da população brasileira sem coleta e tratamento de esgoto correto. Bom, agora, dito isso, que sou favorável à pronta aprovação do PL, do projeto de lei, eu queria dizer também que eu não guardo expectativas de que a transformação do saneamento com a aprovação do projeto se dará, digamos, com resultados análogos ao que aconteceu no setor de telecom, né, todos os brasileiros têm celular hoje, ou no setor de eletricidade. O problema está, digamos, a origem, eu diria que tem um pecado original da Constituição que atribui ao saneamento algumas características distintas do setor elétrico, por exemplo. O setor elétrico é de responsabilidade federal, tem uma única agência reguladora, a ANEEL, e, apesar de todos os seus problemas, 100% dos homicídios brasileiros têm acesso à eletricidade, com todos os problemas,
mas no saneamento é o quadro que eu acabei de descrever. E eu atribuo grande parte dessa disparidade entre os dois setores vamos dizer, a característica constitucional de tratar o saneamento de forma distribuída no território, sem muitas regras gerais, e o projeto de lei vem exatamente tentar resolver isso. Então, eu vou começar, em vez de começar pelas críticas, eu tenho algumas poucas, eu vou começar pelas qualidades do PL, enunciando telegraficamente, só telegraficamente, para ver se a gente depois aprofunda, porque eu acho que tem muito mais qualidade do que defeitos. Então, a primeira diz respeito a esse pecado original da Constituição, titularidade. A Constituição diz, todos sabemos, que o serviço público de natureza local é de responsabilidade municipal. E faltou a legislação ordinária explicar o que é natureza local. E lá em 2001, na administração Fernando Henrique Cardoso, tentamos. Tinha um projeto de lei 4147 que dizia o que era local, o que não era local. É exatamente a mesma definição que 20 anos depois o PL resgata, e passamos 20 anos com essa indefinição. Finalmente essa coisa tem uma solução. Não é dos meus sonhos, se eu fosse constituinte teria feito diferente, mas é o que é possível fazer, e essencialmente diz que quando tivermos alguma infraestrutura compartilhada por vários municípios, como é o caso de regiões metropolitanas ou no semiárido, em que você tem a mesma adutora servindo a vários municípios, nesse caso, não é um município sozinho que pode decidir sobre o saneamento. Tem que haver algum tipo de entendimento dos municípios e o Estado. Essa é um grande avanço. Depois, na questão da regulação. Hoje, quem presta serviço de saneamento tem regras diferentes em cada município, em cada estado, é uma babel. E como o Carlos ali corretamente apontou, o projeto de lei atribui à ANA uma espécie de regulação indireta. A ANA não calculará tarifas, não fiscalizará diretamente a prestação de serviços, mas ela terá a responsabilidade de produzir normas gerais que terão que ser seguidas pelas agências locais, essas sim encarregadas de fazer os cálculos tarifários, etc. E uma das atribuições, tanto das agências locais como da ANA, de grande importância, será ter uma metodologia de indenização do prestador de serviço que largue o serviço, por qualquer razão. Se o prestador A deixar de prestar o serviço em alguma região, em algum município, o município ou quem entra para substituir o prestador A, o prestador B que entra para substituir o A, terá que indenizar quem sai. Isso dá grande segurança a quem vai para fazer investimento em saneamento, porque a situação hoje é que quem faz investimento em saneamento fica à mercê de, eventualmente, algum prefeito dar na telha dele de expulsar a prestadores de serviço, e aqueles investimentos ficam sendo discutidos na justiça durante 20 anos, e isso é um fator de insegurança jurídica absolutamente brutal que afasta o investimento. Bom, essa tarefa da ANA é muito complexa, e muitos me perguntam, como eu fui o primeiro presidente da ANA, muitos me perguntam se a ANA está preparada para essa missão super importante. Eu diria que hoje não, mas não tem nenhuma razão para não se preparar. Não está, é só uma questão vamos dizer, de empenho e principalmente também de, quando houver a substituição dos atuais diretores, que isso é periódico, que haja uma preocupação em colocar lá na direção da ANA quem realmente tenha competência, experiência no campo do saneamento também. E aí eu já aproveito e faço uma provocação aqui ao senador Tasso, ele sempre é muito vigilante nessas sabatinas para agências reguladoras, eu sei por experiência própria, e ele, para que o Senado não permita que todo esse esforço de resgatar o saneamento possa resultar, eventualmente, num fracasso pela indicação de conjuntura política circunstancial de alguém não preparado para a missão. O PL também incentiva a prestação de serviço de forma regionalizada. Eu dou sempre o exemplo da Sabesp. A Sabesp tem cerca de 380 municípios onde presta serviço, mas não tem 380 unidades de negócio. É preciso aglutinar a prestação de serviço para tomar partido da economia de escala. E lá na Sabesp eram 15 unidades administrativas, digamos. E isso
faz com que o serviço fique mais barato dos consumidores e seja fiscalizado de uma maneira mais eficiente. Então, mais segurança também para os investidores. Então, o PL incentiva a formação de blocos. Ele, como disse o Carlos ali, permite a venda de estatais. Hoje, a venda de uma estadual não é possível, porque os contratos de programa evaporam se for privatizada a empresa, e isso amarra os governadores. Mesmo que o governador queira vender a sua estatal, ele não pode hoje. E o PL dá caminhos para isso. Ele tem também, vamos dizer, provisões muito interessantes para obrigar que, quando passe uma rede de coleta de esgoto numa certa rua, todos os moradores sejam obrigados a se ligar. Hoje tem coisas perversas, quer dizer, aquele que não se liga entra na justiça, aquele que não liga o seu domicílio na rede de esgoto, está passando na rua e joga o esgoto na rua, ou joga na boca de lobo, enfim, ele polui, ele tem um incentivo porque ele vai na justiça e pede para não pagar pela conta de esgoto que ele não está usando. Coisas malucas que o PL, vamos dizer, resolve, né? E quem não se ligar à rede de esgoto quando possível tem que ser penalizado e não premiado. Isso resolve. Ele permite uma coisa muito importante. A história do saneamento na Europa, nos Estados Unidos, no início foi muito utilizado o sistema unitário, em que os dutos que conduzem água de chuva também conduzem água de esgoto, como uma solução intermediária. E, às vezes, em várias cidades americanas e na Europa, permanece até hoje. Entre nós, permanecia que entre o ótimo e o bom se escolhe o péssimo, que é não fazer nada. Quer dizer, se você não consegue fazer o sistema separador absoluto, fica parado, não consegue fazer nada. E tem ações na justiça para impedir que nós sigamos os passos dos países que deram certo. O PL resolve isso. Ele diz que o sistema unitário pode, como uma solução intermediária, ser obtido. Finalmente, licenciamento ambiental simplifica. Não tem sentido tratar o licenciamento de uma estrutura que vai conduzir esgoto para uma estação de tratamento e tratar do esgoto, tratar disso, do seu ponto de vista de licenciamento ambiental, da mesma maneira que se trata uma indústria poluidora qualquer, que lança poluentes nos rios. Quem produz a poluição que é lançada no rio não é a concessionária de saneamento, é a própria população pela natureza urbana. Então, não tem sentido ter métodos parecidos de licenciamento ambiental. Bom, para terminar, o que tem de ruim nesse PL? Né? Que essa foi a pergunta, o que pode ser aperfeiçoado? Eu acho que tem um grande defeito, mas eu, como disse no início, não brigaria para consertar isso, que é a dissociação entre metas. As metas de saneamento são absolutamente indispensáveis nos contratos, devem existir, mas elas têm que estar associadas com duas coisas: capacidade de pagamento da população e disponibilidade a pagar da população. Se essa concordância não for feita, nós caímos no risco de criar metas no contrato, aceitar metas no contrato, inexequíveis. E aí nós desmoralizamos todo o processo. Porque o que eu quero dizer com isso? Que, como grande parte do investimento a ser feito ainda no saneamento é em coleta e tratamento de esgoto, muito investimento que terá que ser remunerado, né, e amortizado. Isso significa impacto tarifário, mesmo com aumento de eficiência. Bom, e isso tem um impacto tarifário que tem que ser visto se a população consegue pagar. E mais, como o esgoto, e aí termino, como o esgoto o beneficiário do esgoto é a coletividade, é a população como um todo, o meu esgoto não beneficia, coleta e tratamento do meu esgoto não beneficia só a mim, beneficia todos. E muito diferente de água, cujo beneficiário é o indivíduo, ou energia elétrica, o gás, etc. Então, a disponibilidade a pagar por bem público é, em geral, diferente, menor, do que a disponibilidade a pagar por bem privado. E isso deve ser levado em consideração na fixação das metas. Então, eu acho que fixar a universalização em 2033 é quase que para inglês ver. Quer dizer, em alguns casos, isso é perfeitamente possível, em outros não será. E eu não colocaria isso na lei, mas, repito, não coloco isso como obstáculo à imediata aprovação do PL, porque eu acho que ele vai ajudar o país a avançar na velocidade que é possível, não na velocidade que nós gostaríamos. Encerro aqui. Obrigado, Carlos, pela tolerância. Obrigado, doutor. Só destacando o ponto da titularidade que o senhor referiu,
o saneamento teve uma história constitucional diferente de energia elétrica e de telecomunicações, que originalmente foram serviços locais, mas com as mudanças constitucionais se tornaram serviços federais, e isso esteve na base do salto que esses dois serviços deram. No caso de energia elétrica, a partir da década de 50, no caso de telecomunicações, a partir da década de 70, que pôde se fazer com o poder de outorga federal. Nós, até hoje, mantemos o mesmo esquema de não referir o saneamento na Constituição como um serviço estadual ou federal, e eles, então, ficaram como serviços locais, e o projeto, como o senhor destacou, procura regulamentar a ideia do serviço local e do serviço de saneamento de interesse comum. Há uma definição no projeto em relação a isso, refletindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi chamado a falar sobre o tema e definiu que, neste caso de serviços comuns, seria preciso uma solução para compartilhar a ação dos estados e municípios. E o projeto tenta fazer isso, então, definindo o que é o serviço de interesse comum e depois regulando as formas da sua prestação. Vamos, então, ouvir agora o ministro Joaquim Levy, a quem eu também agradeço e faço a mesma provocação. O que nós podemos ter da sua palavra sobre o projeto aprovado e as perspectivas do futuro? Bom dia, também é uma satisfação estar participando dessa discussão, um tema que, como disse o senador, se tornou ainda mais urgente com toda a questão da Covid, da pandemia da Covid. Eu acredito que o maior desafio agora realmente é entender esses incentivos econômicos, quer seja a nível do Estado, quer seja a nível do município, o que pode realmente se alterar com essa lei. Quer dizer, hoje nós temos uma estrutura a nível estadual, com grandes empresas estaduais, ainda que haja uma multiplicidade de empresas municipais e outorgas de municípios a empresas privadas. Na medida em que a nova lei possa criar alternativas a isso, eu acredito que a resistência de algumas das companhias estaduais, ainda que bem estruturada, ela não deve impedir o avanço, se ficar claro o que se espera dessa transformação. Eu acho que talvez ainda não esteja muito claro, e a presença aqui do secretário George vai ser muito interessante de ver um Estado que está avançando, inclusive com o marco atual, até com esse risco que é sempre referido, que no momento que houver uma privatização, ou seja, na verdade, no momento que houver uma venda do serviço, se perderiam os contratos existentes. Então, quais as alternativas que foram encontradas e o quanto que o novo desenho, eu acho que esse é um tema para ser debatido aqui, o novo desenho facilita isso. Por exemplo, na formação de blocos. Qual o incentivo que um governador pode ter nisso? Eu acho que há dois casos muito diversos e importantes de situações das empresas. Há o caso em que a empresa traz dinheiro para o Estado, paga dividendo. Até empresas que, em muitos sentidos, são complicadas, como, por exemplo, a SEDAI no Rio de Janeiro, ela traz uma renda muito significativa para o Estado. Então, uma das questões será, ao mexer nesse equilíbrio, qual é a vantagem para o governador? Ele conseguirá manter parte desse ganho no nível estadual ou, ao ter que negociar com todos os municípios, na hora de formar um bloco, na hora que tiver que se submeter a uma disciplina metropolitana, ele ganha ou ele perde poder, ele ganha ou perde receita. E também o que significará em termos de capacidade de privatização. Aí eu acho que, enquanto o PL não lide diretamente, eu acho que é importante que a gente pense, estude, no caso, por exemplo, de uma SEDAI, seria o caso de vender ela em bloco para um agente único,
retalhar em diversos grupos, diversos blocos, com uma lógica que a lei não chega exatamente a definir, ou ir em bolsa e, eventualmente, vamos dizer, como no caso da Sabesp e outros que teriam uma boa receptividade em bolsa, você acabar indo fazendo follow-ons até perder o controle. Então, acho que desenhar isso é importante, porque, obviamente, um dos objetivos dessa lei é você atrair o capital. Não adianta a gente fazer um enorme exercício jurídico se a gente não tiver uma certa clareza de qual tipo de capital a gente vai atrair. Eu acho que vai ser, inclusive, em parte discutido amanhã, mas eu acho que eu me senti o ano passado, quando havia essa discussão, que havia uma grande incerteza, uma grande insegurança dos governadores e do próprio Senado de, bom, o que acontece com o que já está em curso. No próprio caso do Ceará, tem assim discussões, até no próprio BNDES, de você privatizar alguma parte dos serviços, e o depois, com também um item que havia na época, agora não consegui verificar se existia, mas certas exigências a nível municipal que poderiam ser bastante complexas em termos deles terem que desenvolver processos próprios para outorga e tal, que eu entendo que no atual modelo, dado que a companhia estadual, o bloco, seria o default, o município não precisaria se preocupar, só teria que passar depois a aprovação em suas câmaras municipais, etc. Então, o que eu acredito que, eu não digo que seja exatamente equivocado no PL, mas que eu acho que precisa a gente continuar explorando, seriam de dois aspectos. O que esperar economicamente depois, quais os incentivos que, por exemplo, um governador teria, ainda mais no momento em que as finanças dos estados estão tão frágeis. Quer dizer, por exemplo, se uma SEDAI for vendida inteira, é provável que ela valha uns 10 bilhões. Você vai receber os 10 bilhões inteiros e torrar tudo agora? Vai receber parceladamente? Ou qual a expectativa disso? No caso de Minas Gerais, qual seria a expectativa? No momento que a gente está discutindo aí a lei do orçamento de guerra, etc., é óbvio que esses temas são muito importantes, ter clareza nas implicações também. E a outra é qual é o tipo de, vamos dizer assim, requerimento a nível dos municípios para, de um lado, abrir mão dessa, vamos dizer, a capacidade de barganha política que alguns têm hoje, não todos, mas alguns têm, em troca de quê? De que meta ou de que compromisso dentro do novo arranjo. E talvez também uma coisa que se pode discutir é a diferença entre o bloco por si e vamos dizer assim, o que eu chamei a disciplina de regiões metropolitanas, que, em geral, envolve uma governança muito mais, se não bizantina, pelo menos complexa. Eu acho que tudo isso é importante, tanto para o primeiro estágio, que é a organização da eventual delegação ou passagem para o setor privado, quanto a própria confiança do setor privado de entrar nesse setor, o qual, como disse o Gerson, por não ter certas vantagens tecnológicas, afinal, boa parte do saneamento a gente ainda faz que nem os romanos, obviamente precisa de condições, vamos dizer assim, regulatórias muito sólidas para atrair a quantidade de capital que se espera para poder atender os objetivos da lei e a gente se aproximar da universalização. Então, essas seriam as minhas considerações, muito mais no ângulo econômico, de entender o depois e como, inclusive, isso também pode interferir em algumas ações que já estão em curso. Obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Só destacando o ponto
que acabou de ser mencionado, que é o da privatização das empresas estaduais e a participação dos municípios, o projeto de lei, tal qual aprovado na Câmara, prevê que os atuais contratos de programa ou de concessão que as empresas estaduais tenham, eles permanecerão, não precisam ser mudados, continuarão em vigor, apesar da privatização, o que é, como destacou o Dr. Gerson, o inverso do que a lei atual diz. Mas, além disso, num ponto importante para eventual acomodação e reorganização, seja da empresa, seja dos interesses dos municípios, permite que o Estado solicite aos municípios alteração de prazo, de objeto, de metas para os municípios, de modo que isso seja feito antes da privatização. E esta consulta será feita ao município, que terá 180 dias para se manifestar a respeito, e essa proposta, se não for objeto de manifestação, estará aprovada automaticamente, e é isso que prevê o texto do projeto de lei a respeito desse assunto, nesse delicado arranjo entre estados e municípios. Professor, só uma questão. Pois não, a grande parte dos municípios não tem contrato. Neste caso, a lei prevê que o Estado proponha, inclusive onde não há programa, e a partir daí envolva o município, e se ele não se manifestar contra, automaticamente ele estaria coberto por esse contrato ad hoc, ou para os municípios, que em Minas, mesmo no Rio de Janeiro, são a maioria em que não há um programa oficial, qual seria o encaminhamento? Bom, o projeto tem pontos complexos, o Dr. Gerson daqui a pouco pode nos falar sobre isso, que participou bastante da discussão desse assunto, mas vamos então ouvir sobre esse ponto e sobre a experiência de Alagoas. O secretário Jorge Santoro, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer à Fundação Getúlio Vargas pelo convite, a oportunidade de contar um pouquinho do nosso caso aqui de Alagoas. A gente iniciou esse processo lá em final de 2016, um convite, um chamamento do BNDES pela presidente Maria Silva para todos os estados, de um programa que estava criando o BNDES, né, de modernizar e universalizar os serviços de água e esgoto, né? Então, começamos lá com o BNDES, esse projeto. Nosso marco legal é o atual, né? Então, todas as dificuldades que vocês possam imaginar, estamos percorrendo uma via crucis muito grande para conseguir esse objetivo de universalização dos serviços de água e esgoto no estado de Alagoas. Se Deus quiser, na próxima semana, no máximo, estaremos publicando o nosso edital de concessão do serviço da região metropolitana de Maceió. E aí eu vou explicar um pouquinho como é que deu isso, né? No início, a gente tinha que fazer um diagnóstico, uma avaliação de como estava a empresa de saneamento, a Casal, e como se daria uma possível concessão de serviços, né? Se seria esse o modelo ou seria melhor privatizar a empresa. A gente não sabia ao certo qual seria a melhor modelagem para a gente chegar ao objetivo que a gente queria. Alagoas tem 35% de cobertura de saneamento, uma cobertura muito baixa, e uma cobertura em torno de 60% de fornecimento de água, sendo que algumas regiões do estado não têm água encanada. Então, era um cenário bem difícil. A empresa, muita dificuldade. Nos últimos 15 anos, a empresa simplesmente não fez nenhum tipo de investimento, mal conseguia manter o sistema operante. Ela não tinha recursos próprios, todo consumido na folha de pagamento de salários da empresa. Então, a empresa tinha passivos contingentes que a gente conseguiu levantar ao longo do projeto, e a gente chegou à conclusão que não era possível vender a empresa, não era possível a gente, de alguma maneira, capitalizar ela, uma abertura de capital. A gente percebeu que não haveria segurança jurídica e institucional para a gente seguir esse modelo. Definimos um outro modelo, em que a gente dividiu o estado em 3 regiões, olhando um pouquinho o aspecto econômico, de demanda, e principalmente a questão hídrica, onde tinha água e onde não tinha água. A gente fez acoplamentos. E aí nos aproveitamos, acho que talvez tenha sido uma grande organização, foi aproveitar da lei das metrópoles, né?
e recentemente tinha tido uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso, se não me engano, do município de Guarulhos, pacificando a possibilidade da região metropolitana ser um poder concedente. E aí a gente desenhou todo um modelo em cima disso. E por que desenhou em cima disso? Porque nas conversas que a gente começou a ter com os municípios, a gente verificou uma grande dificuldade, não só política, mas operacional. Veja, a gente teria que ter a aprovação nas câmaras municipais de um plano de saneamento e também de uma autorização para fazer uma concessão. Então, seria um périplo a 102 municípios do estado de Alagoas ao longo desse período que a gente estava fechando um projeto, uma modelagem de um projeto, uma missão muito difícil. A gente achou que ia tentar fazer, mas com essa solução da região metropolitana, a gente conseguiu startar o processo sem precisar ter o marco regulatório. O novo marco regulatório praticamente abraça o nosso projeto, porque ele cria essas unidades regionais, que está exatamente como está a nossa modelagem hoje, que foi a melhor modelagem econômica que a gente conseguiu chegar, depois de muitas discussões com os técnicos do BNDES e a consultoria contratada. Foi um processo muito difícil. Várias vezes o governador Renan sentiu dificuldades em a gente ir para frente com o projeto. Ele teve coragem, como bem colocou o nosso senador Tasso. No meu tempo de serviço público, eu nunca vi um grupo tão organizado politicamente. Eu fui enterrado umas 3 vezes aqui em Maceió nesse período, muito difícil, mas conseguimos avançar, já fizemos as audiências públicas e o processo ficou bem interessante. E aí, a gente, nessa questão, eu gostaria de chamar a atenção da importância dos agrupamentos. Eu acho que a gente vai conseguir lançar esse edital. O projeto hoje tem essa característica de permitir esses agrupamentos. A empresa de saneamento de Alagoas, a gente não resolveu não extinguir nem privatizar. A gente, como o próprio projeto ele estimula, a gente colocou a empresa na produção da água, ou seja, ela vai entregar a água tratada para quem ganhar a concessão. A gente, nesse ponto, o projeto também abraça o nosso projeto, está muito bom nesse ponto também, e isso vai permitir a gente enxugar a empresa, e já estamos enxugando. Só esse ano já fizemos as aposentadorias e demissões de mais de 150 funcionários. Isso será um processo até a assinatura do contrato de concessão e até o 2º ano. A empresa vai ter que diminuir de tamanho, vai ter que ficar a menos da metade do que ela é hoje, mais enxuta e mais operacional. Ela só vai produzir água. E as 3 concessões serão no sentido da distribuição, ou seja, da universalização, da chegada do serviço na porta do consumidor. E esse projeto tem esse outro ponto, que a obrigação passa a ser do cliente. Isso também é um outro ponto muito importante. Eu gostaria de chamar a atenção para um artigo da lei que, na verdade, pode causar alguma dificuldade. É o artigo 8º-A, e combinado com o artigo 2º, inciso 9º, parágrafo único, que trata da questão que gera uma dúvida a esses agrupamentos. Ele não deixa claro e dá a possibilidade, talvez, do município sair desses agrupamentos, ou de região metropolitana, ou de grupamento regional. Então, eu vejo esse ponto, talvez o único ponto que eu chamaria mais atenção, os outros já foram chamados a atenção, em relação à dificuldade que pode gerar, insegurança jurídica que pode causar. Talvez mereça uma atenção especial. Até porque o próprio projeto prevê que, na região metropolitana, outras prefeituras podem querer fazer um convênio e participar e agregar. Isso é uma outra vantagem. A gente tinha um caso de uma cidade que, na nossa modelagem inicial, ela deveria pertencer à região metropolitana. Mas, como ela não estava na lei da região metropolitana de Maceió, achamos melhor deixá-la de fora agora para evitar conflitos políticos, e ela, num segundo momento, se a prefeitura quiser, ela se agrega à região metropolitana. Eu acho que é um outro avanço do marco legal que está em votação no Congresso. Eu acho que foi isso que eu queria dar um panorama. Estou à disposição aí para tirar dúvidas.
Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Com relação ao ponto mencionado, que é o da prestação regionalizada, o projeto de lei estabelece que ela é uma prestação integrada que abranja mais o município e que pode ser estruturada em modalidades diferentes. A primeira delas é a região metropolitana, instituída em aglomerações urbanas. Não, Casari, eu não sei se sou eu só, eu não estou ouvindo. Também não. Gerson, o senhor pode continuar o webinar, por favor, enquanto o professor Carlos resolve esse probleminha técnico? Carlos, de repente corta a tua imagem, que às vezes facilita. Olha, aqui a área técnica pediu que, enquanto o professor Carlos Ari restabelece aí, que eu assumisse aqui a coordenação temporária. Eu pergunto primeiro, então, ao senador Tasso se tem algum comentário a fazer, e depois eu farei algum. Senador, algum comentário das perguntas do Joaquim e das ponderações do secretário Jorge Santoro? Ok, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, senador. Pois não. Primeiro é o seguinte, você fez uma observação que você preferia que não voltasse para a Câmara. Essa é a nossa intenção. Nós estamos fazendo agora a nossa assessoria, que você conhece bem, está começando a estudar todos os pontos do projeto que veio da Câmara, mas a orientação dada é que nós temos que fazer o possível para não voltar para a Câmara. Já foram levantados um ou outro ponto, um dos quais aqui acho que alguém já levantou, é que na transformação de contrato de programa em concessão, pode se permitir que as condições sejam as mesmas automaticamente, sem modificação. E aí está o Santoro, e isso, a meu ver, pode ser muito prejudicial para o município, porque ele não vai ter, para o concedente, porque ele não vai ter a oportunidade de colocar novas e condições melhores, porque normalmente os contratos de programa não existem nem condições, nem objetivos claros e bem definidos. Então, qual é a nossa ideia? Estou pegando esse ponto como exemplo, porque nesse momento o Silvio, que você conhece, está estudando, e essas observações eu gostaria, aproveito aqui para você pudesse entrar em contato com ele, para quando nós voltarmos à vida normal, já temos isso mastigado. Então, a nossa posição hoje seria no sentido de negociar com o governo para que esse ponto, por exemplo, haja veto. E então, nós não modificaríamos nada da Câmara e aquilo que nós achamos que poderia melhorar, suprimindo, nós faríamos apenas a supressão. Como você sabe, nós não podemos acrescentar se não volta para a Câmara. Mas aquilo, ou mudança de redação, ou supressão, nós poderíamos via veto do governo. Esse ponto, por exemplo, nós estamos muito, eu queria até ouvir a opinião do Santoro, muito convencidos que ele é muito ruim, e muito ruim principalmente para o município. O Levi, e a gente, com tantos anos de política, às vezes a gente tem um feeling bem acentuado sobre essa questão de interesse ou não de investimentos.
Eu já fui convidado, deve ter sido assim, por umas 15 instituições, fundos e instituições financeiras para falar sobre saneamento. Isso significa, pela minha pouca experiência, isso significa um altíssimo interesse em investimento nessa área. Talvez seja a área de infraestrutura que haja maior interesse de investimento hoje. Quando eu falo hoje, não é exatamente o dia de hoje, é no momento atual, porque antes pandemia, meio pandemia, que nós estamos vivendo agora, e pós-pandemias, evidentemente, do ponto de vista da atratividade de investidores, é diferente. Mas é impressionante a quantidade de convites e de interesse para essa questão do saneamento por investidores nacionais e internacionais. O ponto meu é tudo aquilo que se alcance de uma maneira mais rápida possível, melhor. Nós estamos, e hoje, eu vivo num estado pobre como Alagoas, mas não é muito diferente, talvez a Sabesp tenha alguma característica diferente, mas o drama de quem vive sem água tratada e sem esgoto, não só no interior do estado, mas na periferia das grandes cidades, é indescritível. É situação de filme sobre cenas de Idade Média. A Idade Média, nada diferente do que a gente sabe das condições de Idade Média. Então, meu ponto é esse. Nós temos que, mesmo que não seja perfeito, porque o Gerson sabe muito bem que nunca vai ser perfeito para todos. A circunstância de Alagoas não pode ser a mesma do Paraná ou Santa Catarina, como vai ser diferente lá do Acre. E as companhias são diferentes, a realidade é diferente, o nível, o número de municípios, a distância entre os municípios, a questão das bacias são diferentes. Então, nós temos que ter a ANA como reguladora básica. Agora, vai sempre haver pontos de atrito e pontos de reclamação, mas para isso é que existe a negociação política. Principalmente entre governadores e prefeitos, ela é muito mais fácil. A negociação política, principalmente com os pequenos municípios, é uma negociação extremamente fácil de ser feita para quando houver algum tipo de impasse. Então, essa observação que eu queria fazer e queria deixar esse ponto para você, se você concorda com ele, esse ponto e o Santoro também, esse ponto da transformação automática de contrato de programa em concessão, sem mudança dos termos do contrato. Bom, senador, eu não sei se o Casuari voltou. O Casuari voltou ou não? Não, acho que não. Voltou, estou ouvindo. Voltou. Pronto, Casuari. Reassumo o comando. Gerson, não. Eu apenas ia dizer que foi só o senhor elogiar o setor de telecomunicações para ele mostrar que também ele não é tão perfeito assim, né? Então, eu lhe devolvo a palavra, doutor Jorge, para responder essas provocações do senador, por favor. Pois não, eu concordo com o que o senador disse. Quer dizer, o que está no projeto de lei de, vamos dizer, transformação automática de contrato de programa em contrato de concessão, se não houver alteração nenhuma, de fato, é uma pressão exagerada colocada sobre os municípios. Quer dizer, se a situação hoje é de que a dissonância, quando você tem uma região metropolitana com vários municípios, sempre tem algum dissonante, algum conflito político entre prefeito, governador, enfim, é difícil organizar. E aí o que o projeto de lei tentou fazer? Induzir a regionalização por vários mecanismos. Por exemplo, o governo federal não faz financiamento e não faz
e não faz repasses voluntários, aquele município que não queira participar de um bloco de prestação regionalizado que tenha, digamos, a bênção do governo federal. Então, quer dizer, embora não se possa obrigar o município a participar de um bloco de prestação regional, há pressões tanto na esfera federal, como também haverá na esfera estadual, se o governador, o governo do estado e a Assembleia assim desejarem. Mas, talvez, como diz o senador, foi longe demais nesse ponto, porque aí também subjugou os prefeitos, porque os prefeitos, se o contrato não tiver nenhuma alteração, é automática a transferência, sem o prefeito ter o que dizer. Eu concordo com o senador, isso deveria ser, se for possível, modificar isso por um veto presidencial sem retornar à Câmara, me parece muito sensato, e é isso mesmo. E no geral, o que se busca aqui é sair do estado que estamos, quer dizer, da situação que estamos. E o Joaquim levantou o seguinte: bom, mas no que da maneira como eu compreendi, do que esse PL, se aprovado, vai modificar a situação atual? E será que não vai atrapalhar o que já estava em andamento? Quer dizer, é louvável o esforço do BNDES, que veio desde a administração anterior, era da Maria Silvia, e depois seguida pelo Joaquim, com as diretoras Marilene e depois Carla Bertocco, todas conduzindo um apoio aos estados que assim desejassem, de alguma forma, vamos dizer, trazer a iniciativa privada para os seus estados, estudando cada caso no marco legal existente. É uma tarefa difícil, e como disse o secretário Santoro, pode dar certo, né? Pode dar certo, está dando certo lá na Alagoas, mas é mais difícil do que se o novo marco legal for aprovado. Então, a resposta para o Joaquim é que, olha, da minha visão, né, é que não atrapalha o que está em curso, apenas acelera, ajuda. A governança desses blocos será mais fácil quando o bloco for uma região metropolitana, porque já temos aí, nesse caso, a adesão ao bloco não é voluntária. O município não pode optar por não pertencer ao bloco se vamos dizer, a infraestrutura for compartilhada, o serviço não for de natureza local. Então, nesse caso, simplifica a tarefa do governador de, sem impor, digamos, como disse o senador, sem impor a sua vontade, assim, imperialmente aos prefeitos, mas ele tem um poder na região metropolitana de articular algo que seja bom para todos, que faça com que funcione melhor e terá ainda que ser testada essa governança, esse poder, essa autoridade de concessão dada à região metropolitana. Mas isso não existe, essa governança não colocou-se em prática, não será fácil, mas acredito que será melhor do que temos hoje, né? E agora, quando se faz blocos que não são região metropolitana, aí o município pode, sim, o município que tem o serviço local, quer dizer, não compartilha infraestrutura com nenhum dos seus vizinhos, ele pode não pertencer a esse bloco. Mas, nesse caso, se tiver infraestrutura que não foi investimento do município, ele tem que previamente indenizar a quem sai. Então, isso cria uma dificuldade econômica. Na realidade, é uma outra forma de indução à participação nos blocos. E terá que ser desenvolvido governança para isso. É uma longa jornada, com muitas dificuldades. E eu me animo porque acho, como estou repetindo várias vezes, que, embora muito difícil, é melhor do que temos hoje. Termino por aqui, Carlos Ari. Então, já esse ponto que o senador mencionou a respeito da participação dos municípios na decisão de privatização, que o projeto de lei prevê que, caso o contrato-programa se mantenha na forma em que foi celebrado, os municípios não precisam dar a sua anuência e, nos casos em que se entender que o pedido de mudança do contrato não deva ser atendido, o município tem que indenizar pelas parcelas de investimentos vinculados a bens reversíveis. O problema jurídico que se põe aí vem do fato de que os municípios se comprometeram a um contrato de longo prazo que aí deixaria de vigorar por decisão que não é exatamente deles, mas por uma decisão de privatização. É esse desequilíbrio, esta situação complexa que pode levar, inclusive, a discussões jurídicas e que o senador estava mencionando.
mas acho que o doutor Jorge foi provocado pelo senador, então nós precisamos ouvi-lo. Senador, acho que nesse ponto o senhor tem razão. Essa questão da prorrogação automática, como o professor Kelmo colocou agora há pouco, tem que haver metas quantitativas e qualitativas ao longo de todo o processo de concessão. Por quê? Porque você precisa melhorar o serviço. Não vai dar para deixar para melhorar no final do período de concessão, que ninguém vai conseguir. Vai ser um engodo ao município. Isso é muito importante. No nosso processo aqui de Alagoas, a gente fez essa negociação com os municípios da região metropolitana, estabelecendo um cronograma de investimentos, e como o próprio projeto atual, marco regulatório, que vai ser votado, ele prevê uma concentração no início de investimentos. Isso foi na negociação, no roadshow com as empresas. É difícil explicar para eles a necessidade de concentrar nos primeiros 5 anos um volume muito grande de investimentos. Então, a ideia, nós vamos investir em 5 anos aqui na região metropolitana, o que nunca foi investido na história do estado de Alagoas. Então, isso ajuda a acelerar esse processo de universalização. Então, essas metas são muito importantes. Então, só renovar o contrato de concessão, eu vejo isso ruim para o município. Acho que teria que ter essa negociação, incluindo essas questões. Com relação ao ponto do bloco regionalizado, professor Kelmo, eu até entendo a possibilidade do município sair do bloco, acho que ele tem que ter esse direito, essa possibilidade. Mas, como o senhor colocou, o bloco pode ficar inviabilizado, ou seja, você pode não conseguir alcançar a nossa meta do projeto, que é estender o serviço para o maior número de pessoas possível. Então, por exemplo, na região metropolitana, se Maceió saísse, simplesmente Alagoas não conseguiria fazer o projeto todo. Então, a gente está aguardando para as fases seguintes, ou seja, o bloco B e C, que a gente botou no projeto, a aprovação do marco legal. Sem o marco legal, nós teríamos um processo aí demorado, uns 2, 3 anos para conseguir essas aprovações em cada Câmara Municipal. Então, o projeto é muito relevante. Eu gostaria de provocar o ministro Joaquim Levy também para se manifestar e dizer que nós temos 2 perguntas colocadas aqui. Em primeiro lugar, como ficariam os serviços próprios dos municípios que estão em região metropolitana, se forem integrados em região metropolitana? Se eles perderão a sua autonomia, inclusive, para fazer suas outorgas. E um outro tema que parece não ter a ver diretamente com o projeto de lei, mas que é muito importante, diz respeito à pandemia, à perda de renda dos usuários de serviços e a possibilidade de haver quebra de contrato, isso é, de eles pararem de pagar ou de o serviço lhe ser cortado por falta de renda. Acho que é um tema importante também. Talvez nós possamos colocar aqui nas próximas rodadas da nossa conversa. Mas eu provoco o doutor Joaquim para se manifestar sobre os temas que estão rodando aqui na nossa conversa. Tá bom, não sei se o senador quer falar. Um minuto que eu fiz uma provocação para o Levy também, e ele ficou quietinho, que eu falei que, pela movimentação que eu sinto ao nosso redor, da mesma forma que a gente vê a força do corporativismo do outro lado, agora, no sentido de investimentos, eu sinto uma movimentação intensa dos investidores, com interesse, para mim, absolutamente, eu não diria surpreendente, mas neste momento surpreendente. Não, senador, eu acho que o senhor mais uma vez, capturou. Acho que há um enorme interesse, ainda mais na circunstância atual, que não é só o Covid, mas, por exemplo, nós já havíamos vindo por exemplo, numa trajetória de menor taxa de juros. Então, para muitos investidores, poder investir em alguma coisa real, uma coisa que, de certo modo, quer dizer, no fundo, um monopólio regulado que permite se fazer um investimento de longo prazo, há muito interesse dos investidores institucionais, acredito que até individuais, nacionais como estrangeiros. O setor se presta a isso, é um setor que o Brasil tem domínio tecnológico, é um setor que não depende muito de balanço de pagamento, se amanhã o dólar andar, não vai
atrapalhar demais os investimentos. Então, eu acho que há uma oportunidade aí. É lógico que, como disse o Gerson, temos que estar atento à capacidade de pagamento, em última instância, do usuário do serviço, e aí, mais uma vez, a flexibilidade da lei vai ajudar. Essa flexibilidade, eu acho que é a palavra essencial, e que, de certo modo, no ano passado, ela parecia ter se perdido um pouco. Eu acho que o exemplo de Alagoas é extremamente ilustrativo. Por quê? Porque todo governador vai ter que olhar essas circunstâncias. Quais são as opções que eu tenho? Eu sou obrigado a vender a empresa inteira, ou eu posso rearrumar o quadro da prestação de serviços de tal maneira que, eventualmente, se faça essa divisão, que é uma divisão que também já vem sendo conversada há muito tempo, que é um pouquinho paralela à que existe no setor elétrico, que é entre a geração e a distribuição. Quer dizer, eventualmente se mantém uma estrutura existente para fazer algumas atividades, talvez elas façam bem, talvez elas façam mal, mas que provavelmente é muito mais fácil para um órgão estatal não ter que ficar cobrando de 1 milhão de clientes e só ter que se lidar, fazer um business to business da vida, é muito mais fácil e você dá uma solução que talvez em 15 anos você depois privatiza isso. Na versão original havia um pouco mais de dificuldade. Então, acho que esse é um tema. O outro tema é que, em paralelo com o interesse dos investidores, e apesar da vantagem que hoje nós temos de uma taxa de juros muito mais baixa, vai ser importante entender que tipo de apoio, de financiamento, principalmente se houver esse objetivo de ter um investimento acelerado, que tipo de financiamento de fontes oficiais se pode ter. Eu não digo que ele seja indispensável, mas ele pode ser um ingrediente. Alguém aí no chat mencionou bondes verdes, ou bondes de infraestrutura, etc., debêntures de infraestrutura. Eu acho que tudo isso vai ser parte também da discussão que se vai ter imediatamente após a lei, no sentido de se encontrar os melhores instrumentos para se poder fazer essa ação acelerada. Então, respondendo ao senador, sem dúvida, há interesse, por razões sólidas. Eu acho que a flexibilidade de se encontrar diversos modelos é fundamental, porque há casos em que a companhia estatal dá dinheiro e eu posso ou vender ela inteira ou em parte, mas ter uma real privatização da companhia. Em outros casos, o que eu quero é a privatização do serviço. Eu mantenho a companhia do jeito que ela puder, durante o tempo que ela puder. Isso também, possivelmente, o entendimento disso até ajude a discussão política, no sentido de que você vai tomar conta dos funcionários nos próximos 10 anos, vai estar na conta do governo, mas ainda assim o governo considera que é mais negócio. Em inúmeras situações, nos últimos 25 anos, foi feito isso no Brasil e funciona. Quer dizer, uma repartição do custo da transição entre o setor público e o setor privado, o que permite, inclusive, você ser mais ambicioso nas metas de investimento. Então, acho que isto é um ponto fundamental que a lei tem que garantir que se consiga isso e não se tenha modelos amarrados que obriguem se vender uma empresa que não tem as condições e que talvez para a empresa conseguir os contatos de concessão seja ainda mais complicado de você começar de novo através de um bloco em que você pode ter as regras que quiser. Eu tenho certeza que o custo, a gente for pensar um custo de uma companhia de águas, é lógico que tem a folha de pagamento que é muito alta, mas tem o custo da eletricidade, tem o custo do próprio investimento. Então, se você separar os dois custos e, eventualmente, o governo tomar o custo fiscal da folha de pagamento de ir fazendo esse alinhamento, tem que ser feita a conta, mas é uma modelagem que pode ter todo interesse de se fazer isso sim.
Então, e isso daria também uma confiança para quem vai comprar, como disse o Jorge, ter a segurança jurídica de que ele está comprando um serviço em que ele vai desenhar do jeito que ele quiser. E aí eu faria também uma pergunta para o grupo, que é o seguinte: de que maneira as novas atribuições da ANA podem ajudar a se chegar exatamente a esse equilíbrio entre a viabilidade financeira e um conjunto de metas que eventualmente tenha que ser incorporado em qualquer contrato que seja estendido, contrato de programa, ou seja, na transição, da maneira indireta com que o Kelman falou, realmente a lei ajuda a ANA a fazer isso para se conseguir esse bom equilíbrio entre diversos objetivos. Eu queria aproveitar, então, e provocar o Dr. Gerson Kelman, porque esse foi objeto de uma primeira pergunta da Alessandra Magrini, que nós ainda não abordamos, que diz respeito à questão da governança da ANA para assumir esse novo papel. O Dr. Gerson já se manifestou sobre isso, mas não é trivial criar uma agência reguladora das agências reguladoras. Então, ele que tem essa experiência, foi presidente da ANA, além da ANEEL e da Sabesp, acho que ele pode colaborar conosco nessa reflexão que o Dr. Joaquim acaba, então, de provocar todos para fazer. Dr. Kelman. De fato, é uma atribuição nova para uma agência reguladora da administração federal. Quer dizer, todas fazem regulação direta, como é o caso da ANEEL, e a ANA terá a missão de ser uma espécie de guia, fazer normas gerais de regulação. De certa maneira, é um pouco mais fácil, porque trata-se de fazer questões metodológicas. E aí eu já começo com o tema que o Joaquim levantou. Quer dizer, como é que a ANA vai... De que maneira a ANA estará empoderada para compatibilizar a viabilidade das metas fixadas em contrato com, vamos dizer, restrições financeiras até da população, capacidade de pagamento da população? Eu acho que terá que ser feito a ANA terá que desenvolver metodologia a ser aplicada pelas agências locais que avaliem o impacto tarifário para diferentes metas e diga quando é viável e quando não é. Eu conto uma historinha aqui. Quando eu estava, logo que eu entrei na ANEEL, em 2005, me veio um pedido de uma distribuidora recém-ingressada no setor, uma nova empresa que estava pegando uma empresa privada. E ela tinha um plano de investimento extremamente ambicioso. E eu pedi lá, a ANEEL é uma agência com muita capacidade técnica, eu pedi que fosse feita uma análise do impacto tarifário, e vis-à-vis a capacidade de pagamento da população. Não dava para ser naquela velocidade, quer dizer, tinha que então, ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: querer não é poder. É preciso verificar se a coisa fica em pé, se anda direito, né? Então, eu neguei o excesso de investimento porque resultaria no impacto tarifário que não era viável. Então, acho que a ANA terá que desenvolver essas metodologias. Como eu disse antes, ela hoje não tem... Ela tem algum pessoal técnico de altíssima qualidade na ANA, mas não para essa função específica, com algumas exceções. E será preciso um grande esforço de capacitar a ANA nesses temas econômicos de regulação do serviço de saneamento. Caso, deixa eu rapidamente só, então, abordar aqui dois temas que você levantou da audiência. A questão da separação, vamos dizer, desverticalização, né? No setor elétrico, a desverticalização, separação da geração, da distribuição e transmissão de distribuição, teve uma lógica econômica. Aquilo que pudesse ser objeto de competição, geração é objeto de competição, porque qualquer que seja o gerador, não importa onde esteja no país, ele se conecta na rede básica e joga os elétrons, digamos assim. O elétron que eu estou consumindo aqui em casa, de uma maneira totalmente figurada, pode ter sido produzido em Tucuruí ou Itaipu, não faz diferença, porque há uma competição por produção de energia elétrica, porque temos uma avenida, que são as linhas de transmissão, que permite essa competição. No caso do setor de saneamento, a produção de água potável não tem as mesmas características porque é local. Apesar disso, quer dizer, então a motivação é outra,
Mas, ainda assim, eu acho que a solução sendo dada em Alagoas e que o projeto de lei também permite, de separar a produção de água potável da distribuição, uma ideia interessante por uma razão meio que corporativa, porque as empresas estatais frequentemente têm um passivo muito grande, o governador não pode ficar com aquele abacaxi no colo, ele tem que dar alguma solução, e a solução é diluir ao longo dos anos, deixando a estatal responsável pela produção de água. É a solução dada lá em Alagoas, mas também aqui no Rio. O BNDES propôs essa mesma solução para a SEDAI do Rio de Janeiro. Isso. Mas eu encerro aqui para não estender muito. Obrigado. Bom, nós temos aqui 10 minutinhos antes de encerrar. Eu proporia ouvir cada um dos nossos participantes para poder fazer uma espécie de fecho, pegando as questões ainda pendentes, e eu proporia que começássemos com o senador Tasso Gereissati. Senador, não se ouve. Pronto, estão ouvindo? Okay. O Gerson Kelmo, que quando falar de distribuidora separada da geradora, lembre-se do estado do Ceará, que começou isso há 30 anos atrás, se não me engano. Bom, então, obrigado aí pelo convite, essa que é a última intervenção. Eu gostaria apenas de dizer que existem mais ideias correndo por aí, e eu tenho um consultor que é muito respeitado nessa área, cearense, chama-se o professor Adolfo Marinho, em que ele diz que hoje, ele garante que hoje existem sistemas autônomos para pequenas empresas que podem ser rentáveis. Eles insistem muito nisso. O que resolve muito uma questão que é sempre foco de discussão, que se diz, bom, as empresas privadas, as grandes empresas privadas vêm, pegam o filé, que são as áreas metropolitanas, e os pequenos municípios isolados, que são o osso, fica com o estatal, que vai tendo prejuízo. Aí se tentou consertar isso, criando os blocos. A meu ver, e isso que eu queria também ouvir depois na discussão, não aqui, porque está terminando o nosso tempo, mas do Kelmo, é essa discussão desses pequenos sistemas autônomos feitos por pequenas empresas, não necessariamente por grandes empresas. Um município de 10 mil habitantes, por exemplo, com empresa local que consegue fazer de uma maneira com custo bem mais baratos e um investimento como esse. E a outra é que, no projeto inicial, esse eu ainda não vi detalhadamente, para esses grandes blocos tinha sempre uma âncora. Eu não sei como está hoje, porque e eu acho que só assim funciona para grandes empresas, e olhe lá. Você tem uma âncora, quem pega a região metropolitana de Maceió, por exemplo, teria que pegar 10 municípios pequenos do estado de Alagoas. Seria sempre casada. Essa parece que não está bem assim com o projeto que está agora. Porque isso pode acontecer das grandes empresas se interessarem pelas grandes regiões metropolitanas e deixarem de lado os pequenos municípios, mesmo que em bloco. Essa questão que eu coloco. A outra é que o Levi estava trabalhando muito com os estados na tentativa de se fazer essas soluções mistas, que você não vende a estatal, não vende propriamente, você faz uma concessão da estatal, você faz uma PPP, etc. Essa, do ponto de vista econômico, não é a melhor solução para os estados, que todos que têm dificuldade. Essa é a minha opinião, Levi, a gente discute isso um dia também. Mas esses pontos que eu queria deixar, e sempre esse ponto que eu fiz a provocação dos municípios
terem que aceitar a migração de contrato de programa para concessão sem rever os termos, isso é muito prejudicial para o município. Professor Carlos Ari, muito obrigado pelo convite. Senador Tasso, muito obrigado. Um ótimo trabalho aos senhores, sucesso na missão de relatar esse projeto e ajudar a andar com ele, mas, como o senhor referiu os municípios, eu vou direto ao secretário Jorge para que ele, então, possa fazer a sua conclusão e também tratar desse tema. Queria agradecer a oportunidade, falar um pouquinho, né, de um ponto importante. Eu acho que eu aprendi com alguns chefes que eu tive, inclusive um está aqui, o nosso ministro Joaquim Levy, que bons projetos são fundamentais. E a nossa norma não pode impedir que bons projetos se performem. Então, eu acho que o novo marco legal vai ajudar muito esses bons projetos a andarem de uma maneira mais rápida. Alagoas levou praticamente 3 anos para chegar a uma licitação. E isso não é admissível, a gente tem necessidades imediatas. Então, o novo marco, com problemas que ele possa vir a ter, ele vai permitir que bons projetos sejam colocados em prática em um tempo bem menor do que o atual marco. Obrigado, doutor Santoro. Eu, então, provoco agora o ministro Joaquim. Destaco que nós temos a participação aqui, todos perceberam, os participantes aqui procuraram responder ou incluir nas suas falas as perguntas, as provocações dos nossos participantes, mas há uma provocação específica sobre o papel do BNDES, e agora o doutor Jorge menciona a questão da estruturação dos projetos, a importância da estruturação dos projetos e a questão da rapidez. Então, eu pediria ao ministro Joaquim Levy para que aproveitasse que esses também são seus temas e pudesse, na sua conclusão, abordá-los. Tá bem, muito rapidamente. Eu acho que, obviamente, ter uma estrutura que nem o BNDES, que ajude a formatar e ter esse repositório técnico, eu acho que é importante. Como eu falei, o financiamento até pode se arrumar outros caminhos, mas não deve jogar fora o conhecimento que existe ali e a possibilidade de também trazer uma certa harmonização e até ajudar nas negociações, porque, obviamente, tendo uma conversa com o prefeito, sem dúvida nenhuma, ter o apoio, vamos dizer assim, a parte técnica do BNDES para mostrar o que uma determinada forma de trabalhar pode trazer de benefício para o município, ajuda. Falando em municípios, e o senador levantou boas questões ali, eu diria que até levando aqui alguma experiência que eu tenho aqui nos Estados Unidos, em que, na verdade, tem muita coisa que é municipal, não privada, mas pública, existe uma questão que, mais uma vez, remete a essa desverticalização. Ou seja, um dos problemas que pode acontecer nos municípios é cada um procurar água de um jeito. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, no Texas, o sujeito começa a procurar água a 200 quilômetros de distância, só que todos os outros municípios também fazem a mesma coisa. E aí entra aquela competição que, muitas vezes, quando você tem um sistema, uma bacia, acaba não sendo vantajoso. Então, aí até um bom motivo de você ter o fornecedor de água mais integrado, por uma razão, se não econômica, física. E a outra questão, e aí também tem que ser avaliada em relação aos pequenos municípios com pequenas empresas, é um pouco o que o Kelman falou em termos da governança. Então, se a gente tiver um modelo que a ANA consiga estabelecer um modelo de procedimentos que todos os municípios mais ou menos sigam, excelente, aí é ótimo, libera para todo mundo fazer. Agora, se não, uma pequena empresa, às vezes local, com uma Câmara Municipal local, a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o resultado daquilo em termos de preço, objetivos, controle, etc. e tal. Então, há uma razão porque em muitos lugares se toma cuidado em relação a essa governança local que, principalmente se envolver uma firma privada, pode criar algum tipo de conflito se não houver um arcabouço que garanta certa integridade, certa
harmonização. Então, para completar, mais uma vez, obrigado. Esse é o primeiro, acho que vale a pena lembrar, né? Esse é o primeiro de 4 webinários, então tenho certeza que quem vai nos suceder vai ter uma porção de informações que vão ajudar a responder algumas dessas perguntas. Certamente amanhã eu vou estar ouvindo para poder tapar um pouquinho os meus buracos de conhecimento. Vem gente muito interessante falar nos próximos dias, e eu acho que a iniciativa não podia ser mais oportuna, e eu tenho certeza que... Eu tenho uma certeza, é que estando na mão do senador Tasso, é um grande elemento de tranquilidade de que a gente vai ter sucesso nesse processo. Casarinho, muito obrigado. Bom, eu agradeço ao ministro Joaquim Levy pela propaganda. Então, o que eu iria fazer agora, mas então reforço, que amanhã, nesse mesmo horário, às 8h30 da manhã, nós teremos o olhar dos financiadores. E algumas das provocações que apareceram hoje têm a ver com isso, todas elas, e eu agradeço mais uma vez aos participantes, todas elas vão ser levadas em consideração na fala dos nossos próximos 4 eventos. Nós vamos passar esta semana dedicados ao saneamento, porque é um tema de extraordinária importância. E agora eu passo a palavra ao professor Kelman para encerrar esse nosso ciclo com as suas considerações, sempre importantes pela sua experiência e prudência. Agradeço essa oportunidade, foi um debate muito interessante. E queria começar, o senador Tasso mencionou o ex-deputado Adolfo Marinho, um grande amigo, foi companheiro lá 20 anos atrás, quando nós estávamos tentando empurrar o projeto de lei 4147 na administração Fernando Henrique Cardoso, com ideias muito boas, e ele sempre defendeu, e eu concordo, com a viabilidade da prestação de serviço num pequeno município. É uma questão de adaptar a tecnologia onde ela para as circunstâncias locais. E eu penso que os serviços locais que estejam sendo prestados pelo município, por uma empresa municipal ou por um serviço municipal, e que funcionem bem, não devem ser afetados. Não é a intenção do projeto de lei desmontar o que está funcionando, é o contrário, é dar organização o que não está funcionando. Então, onde estiver funcionando, mantém lá, não destrói. E concordo com ele. Agora, assim, com uma tendência, aí eu me recordo da época da ANEEL, tinham 64 grandes distribuidoras e uma série de pequenas distribuidoras locais que tinham uma origem histórica. Elas tinham, vamos dizer, décadas atrás, algum empreendedor local tinha sido muito bem sucedido em criar uma empresa, às vezes uma cooperativa, tal. E a posição da ANEEL na época era parecida com essa que eu estou falando agora. Não destrói, mas frequentemente será do interesse do consumidor uma prestação de uma escala maior, quando for. Quer dizer, quando houver interesse nisso, aí permite que haja adesão, porque a tarifa lá de energia elétrica era mais alta, não porque o prestador era ineficiente, mas porque ele não tinha escala, ele tinha que ter um engenheiro para cuidar de coisas que o engenheiro poderia cuidar de mais coisas. Enfim, então, eu acho que isso é importante. O senador também falou da constituição de blocos. O projeto de lei não define claramente como é que os blocos atribui ao governo, ao Estado, aí não é só o governador, é a Assembleia também, é o Estado, através de uma lei, organizar os projetos de lei, ou então a União, se o Estado assim não o fizer. Mas não dá a lógica. No limite, poderia ter o bloco, pode ser o Estado inteiro, eventualmente, mas, enfim, isso quer dizer, como cada caso é um caso, a lei sabiamente não amarrou, ela deixou que se organize em cada caso. Eu queria terminar só por uma observação que eu não fiz ainda, rápida, que ia dizer o seguinte: os contratos de prestação de serviço, de concessão, eles podem ser mais detalhados ou menos detalhados, quer dizer, a fixação de tarifas pode ser baseada quase exclusivamente no que diz no contrato, ou depender de decisões de uma agência reguladora. Por que se usa agência reguladora? Porque são 30 anos de concessão, você precisa ir adaptando ao longo de um longo tempo. Agora, a iniciativa privada em saneamento tem preferido fazer, vamos dizer, cálculos tarifários baseados em contrato, que é uma coisa que espanta um pouco. Por que é isso? Porque, na realidade, há uma grande insegurança jurídica com a atuação das agências reguladoras. Daí a relevância
de que a ANA tem uma metodologia correta de certificar quais são as agências reguladoras locais que estão exercendo boas práticas e as que não têm. Termino dizendo que foi uma satisfação e parabenizando aos organizadores por essa iniciativa. Amanhã, como Joaquim, estarei às 8h30, eu não sei se é 8h30, mas, enfim, estarei assistindo ao segundo round desse workshop. Muito obrigado. Doutor Kelmo, o senhor acertou, amanhã às 8h30, o olhar dos financiadores. O professor Mário Engler Pinto Júnior, da FGV, coordena o deputado Arnaldo Jardim, a ex-presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, o sócio do Pátria Investimento, Felipe Pinto, e a Laura Bedeschi, do BNDES. Estaremos, então, mais uma vez com vocês. Depois, na semana que vem, temos mais 2 webinários. Agradeço muito ao Dr. Gerson Kelman, ao ministro Joaquim Levy, ao secretário Jorge Santoro, o senador Tasso Gereissati, o Grupo Público da FGV Direito de São Paulo e a Sociedade de Direito Público tem este objetivo de incentivar o debate e ajudar na aprovação da reforma, que é muito importante, está em ótimas mãos, senador Tasso Gereissati. Obrigado a todos. Agradeço a nossa audiência que participou, fez observações interessantes que ajudaram o nosso debate. Bom dia a todos, obrigado, e amanhã nos reencontramos às 8h da manhã, às 8h30 da manhã.